Podem se sentar, meus amados. Para a nossa reflexão nessa manhã de Páscoa, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versos 21 a 28. Êxodo, capítulo 12, versos 21 a 28. Palavra do Senhor registrada por Moisés. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Oremos mais uma vez. Bendito Pai, há aqui corações, Senhor, alegres, há corações aqui apreensivos, há corações rebeldes, endurecidos, há corações desanimados aqui, Senhor, todos eles necessitados da Tua palavra. Senhor, que cada um dos que estão aqui, dos que nos acompanham à distância, possam receber uma porção especial, ó Deus, da Escritura nesta manhã. E que o Teu Espírito, Senhor, que inspirou essas palavras do escritor sagrado, também nos ilumine nesta manhã, a fim de que esta palavra, ó Pai, possa discernir cada coração aqui e nos conduzir, ó Deus, para mais perto, ó Deus, mais para o centro da Tua vontade. Ilumina, Senhor, agora a este pregador e a cada coração que ouve também, Senhor. Nós rogamos o nome do Senhor Jesus. Amém. Moisés escreveu esse texto que nós acabamos de ler durante a peregrinação dos 40 anos no deserto, do povo no deserto. O objetivo de Moisés ao escrever essas palavras que lemos não era apenas fazer um registro histórico dos fatos do Êxodo, de como o Senhor tirou o povo de Israel ali, mas a criação de um memorial, algo que servisse ao povo de Israel, de lembrança ao povo de Israel, quanto aos atos de poder do Senhor quando Ele os libertou da escravidão no Egito. O memorial, meus irmãos, é algo diferente de uma estátua ou de um simples registro histórico em livro, como nós temos em tantos lugares da nossa cidade, nós conhecemos muito bem. O memorial é algo que se constrói sim como uma lembrança, mas com um objetivo. O objetivo de se construir um memorial é uma recordação com os olhos no futuro. O objetivo do Êxodo, desse livro que Moisés encaixa essas palavras, era fazer conhecida aquelas gerações que viriam depois deles, depois desses que receberam em primeira mão esse livro, essas pessoas lembrassem da jornada no deserto e de tudo que Deus havia feito por elas. De como o Senhor dobrou a nação mais poderosa do seu tempo, o Egito, para libertar o seu povo. Este memorial tinha por fim que Israel, o povo de Deus, soubesse a quem eles pertenciam. Depois, você conhece bem a história. As nossas crianças conhecem bem a história, não é, crianças? Deus envia 9 pragas contra o Egito, então Deus promete que Ele enviaria o juízo definitivo contra Faraó e contra os deuses do Egito. Todos os primogênitos, todos os primeiros filhos de homens, de animais do Egito seriam mortos. E então o povo de Deus poderia partir para servir a Ele, conforme o Senhor havia prometido aos patriarcas. Mas antes disso,
antes de que Deus enviasse o seu anjo destruidor e punisse o Egito e exercitasse a sua justiça contra o Egito, Deus iria instituir um rito que lembraria o povo daquela noite de libertação. A Páscoa, então, é um memorial a Israel do poder do Senhor em livrá-lo. Alguma coisa que Moisés deveria ensinar aos líderes de Israel, quando o Senhor dá as instruções, Moisés deveria replicar essa ordem aos líderes de Israel, e então os líderes de Israel às suas famílias, e isso para sempre. Nós vamos meditar então nesse texto, por meio de uma análise verso a verso hoje, para que ao final nós entendermos, Mateus, o que há para ser lembrado na Páscoa. O que há para ser lembrado na Páscoa. E eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós passamos por esse texto. Moisés, o autor do Êxodo, é o mediador que Deus escolheu para representá-lo diante da nação. E no verso 21, então, nós lemos que Moisés, ele chama os anciãos de Israel, ele chama os chefes do povo para transmitir a eles, chefes do povo, todas as instruções que o Senhor havia passado sobre a Páscoa, nos versos 1 a 14. Moisés, então, está passando aqui aos líderes de Israel todas as instruções, tudo aquilo que o Senhor ordenou. E disso nós já entendemos que o memorial da Páscoa, a lembrança da Páscoa não é alguma coisa destinada apenas a indivíduos. Não é para ser vivido apenas individualmente. E também não é para ser vivido apenas dentro da sua própria casa. Isso inclui também, mas não apenas na sua própria casa. Mas o memorial da Páscoa é um patrimônio do povo de Deus. Há entre nós aqui, meus irmãos, entre todo o povo de Deus e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, todas as igrejas que são chamadas pelo nome de Jesus Cristo, há uma herança comum que nos une. Todos nós temos essa herança e essa lembrança precisa ser lembrada. Todas as vezes que nós nos reunimos, a cada domingo, em cada ajuntamento do povo, no grupo pequeno, no café com Deus, cada vez que o povo de Deus se reúne, nós temos de lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Você faz muito mal em celebrar a sua fé sozinho. Você faz muito mal se você celebra a sua fé apenas pela internet, como parece hoje ser uma onda no meio do povo de Deus. Há algo especial, meus irmãos, quando o povo de Deus se reúne, como faz hoje aqui, para lembrar, para celebrar a sua liberdade. E o que é que então o povo de Israel deveria fazer? Veja o verso 21. Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês. Se a família fosse uma família muito pequena, 2, 3 pessoas, provavelmente um cordeiro seria muito. Então, eles deveriam chamar outras famílias também pequenas para celebrarem juntos. Os vizinhos deveriam ser chamados aqui, convidados. Isso aqui reforça ainda mais a ideia de comunidade. Nós celebramos a Páscoa nas nossas igrejas, como estamos fazendo aqui hoje, como estamos fazendo, na verdade, desde as 8h30 da manhã, começando com o nosso café. Nós celebramos a Páscoa como igreja, mas nós celebramos também a Páscoa nas nossas casas, convidando as pessoas para ouvirem do que Deus tem feito por nós. Isso cabe uma reflexão para mim e para você. A porta da sua casa é uma porta aberta para o testemunho? É um lugar onde a Páscoa e os atos libertadores do Senhor, o que o Senhor fez por você, é algo que é celebrado dentro da sua casa e as pessoas que estão ao redor, elas conhecem da Páscoa a partir de você, a partir do seu lar? Você tem partilhado o seu cordeiro com outras pessoas? Com seus vizinhos? Mas voltamos aqui aos cordeiros. Diz o texto, escolham e peguem os cordeiros. Os cordeiros precisam ser escolhidos, porque nem todo o animal era apto, era adequado para a celebração da Páscoa. Veja aí nesse mesmo capítulo 12, no verso 5, que diz que o cordeiro, essa é uma instrução do Senhor a Moisés, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Um animal que deveria ser sem defeito, sem mancha, não poderia ser um animal coxo. Um animal inocente que deveria ser sacrificado em lugar dos primogênitos de Israel. E aqui nós temos a ideia da substituição. Algo
que Jesus fez na sexta-feira, quando ele derramou a sua vida. Como nós lemos lá em 1 Coríntios 5, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, que não possuía defeito moral algum, que jamais pecou, que em nada desobedeceu ao Pai, que cumpriu de uma maneira que eu e você, a lei de uma maneira que eu e você não podemos fazê-lo. Ele se entrega como um cordeiro mudo para a tosquia, por cada um de nós, substituindo a cada um de nós. E o que é que deveria ser feito desses cordeiros? Veja aí os versos 22 a 23. Eles deveriam ser mortos, peguem então ramos de sopo, molhem no sangue, né? Os cordeiros deveriam ser mortos e o sangue recolhido em bacias. E então o chefe da família, com um ramo de hisopo, o hisopo era não se sabe muito bem a que planta, na verdade, a Bíblia se refere quando fala do hisopo, mas provavelmente era uma planta da família do orégano, como nós temos hoje, uma planta de folhas bem pequenininhas, muito usado já nos rituais de purificação. Então eles deveriam pegar esse ramo de hisopo e passar o sangue nos batentes das portas. E esse sinal seria uma proteção para todos aqueles que estivessem naquela casa que foi marcada com sangue. Mas uma proteção contra quem? Contra quem esse sangue iria defender o povo de Deus? Esse sangue não defenderia o povo de Deus contra os egípcios. Quem lidaria com os egípcios seria o Senhor. Esse sangue não defenderia o povo de Deus contra algum demônio, como se isso se tratasse de alguma superstição, como tanta gente, infelizmente, tem em suas casas. A defesa do sangue era uma defesa contra a ira do Senhor. Era uma defesa do povo de Deus contra o próprio Deus que vinha para matar os egípcios. Meus irmãos, a Páscoa tem menos a ver com a libertação do Egito e muito mais a ver com a libertação da ira de Deus. Nós não celebramos na Páscoa a nossa libertação do Egito, nós celebramos a nossa libertação da ira do Senhor. O nome hebraico da Páscoa, Pessah, quer dizer passagem. Passagem. Por quê? Porque justamente nós lemos aqui nos versos 22 a 23, 22 e 23, que o Senhor passaria pela terra executando o seu juízo. E enquanto ele passasse pela terra, quando ele visse o sangue que foi aplicado, ele passaria, mais uma vez, Pessah, por cima da porta, e não permitiria que o seu anjo destruidor entrasse e destruísse aquela família. Há algumas lições preciosas aqui para mim e para você. Primeiro, não cabe a você escolher os meios da sua salvação. O que iria garantir a salvação de Israel naquela noite não era a criatividade do povo de Deus. Não era a boa vontade do povo de Deus. O que garantiria que o povo de Israel, aquela família que tinha o sangue na porta, iria ser salva era a obediência. Obediência. Se você deseja ser salvo da ira de Deus, se você deseja ser liberto da justiça de Deus, não cabe a você escolher uma religião. Não cabe a você decidir que você vai fazer isso, você vai se aproximar de Deus sendo uma pessoa melhor, sendo uma pessoa mais moralmente correta, por meio de boas obras, por obras de caridade. Deus escolheu o meio pelo qual ele liberta o seu povo. E esse meio é o sangue. O sangue é o meio que Deus escolheu. E você somente estará seguro se você estiver coberto pelo sangue. Nada mais é necessário para a sua salvação. Nada mais é necessário para que você seja salvo da ira de Deus, senão o sangue do Cordeiro, que você permaneça no sangue. Como é dito aqui, permaneçam dentro das suas casas. Quem foram aqueles que encontraram salvação naquela noite? Senão aqueles que se apropriaram da promessa de Deus pela fé e se mantiveram dentro de casa sob a cobertura do sangue. Receba o sacrifício de Jesus. Permaneça debaixo desse sangue pela fé. Conserve a fé de que o sangue do Cordeiro é que nos salva de todo pecado, que nos salva da ira de Deus, a ira justa de Deus por causa das nossas ofensas.
Segunda lição que nós aprendemos nesses 2 versos: a ira de Deus cai sobre todos, indistintamente. Israel foi salvo naquela noite, mas Israel não era mais digno de salvação do que os egípcios. Não havia nada nesse povo que fizesse com que eles merecessem a salvação. A jornada no deserto, os 40 anos no deserto, vai provar que este povo era idólatra, este povo era rebelde, esse povo era murmurador, esse povo era blasfemo. O sangue nas portas lembra que alguém precisa pagar o preço da justiça de Deus. Seja você mesmo, como aconteceu com os egípcios, seja um substituto. E nós conhecemos quem é esse substituto. Quem é o substituto perfeito, que morreu, que se entregou por mim e por você, para que pelo seu sangue nós fôssemos salvos. Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que suportou sobre si o peso da ira de Deus, para que eu e você não necessitássemos receber sobre nós a justiça do Senhor. Isso precisa provocar em você uma resposta. Deus queira que o teu coração hoje esteja amolecido. Seja você alguém que conhece o Senhor Jesus já há muitos anos. Seja você quem está ouvindo dele agora pela primeira vez, talvez. Isso precisa provocar uma resposta em você. Que o teu coração não esteja endurecido, que o teu coração não esteja frio diante da verdade de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo derramado por você. Isso precisa despertar no nosso coração adoração. Precisa despertar no nosso coração amor. Precisa despertar no nosso coração humildade. Eu preciso me tornar um adorador diante da sabedoria de Deus revelada por meio da nossa salvação. Quem mais conseguiria pensar em algo tão fantástico, tão maravilhoso do que a obra de Cristo na cruz? Que o teu coração se encha de amor, por lembrar que Deus deu por você o seu Filho. E Ele deu o seu Filho por você enquanto você ainda era um pecador, enquanto você ainda era um inimigo dEle, alguém que o odiava, alguém que queria vê-lo pelas costas. Deus deu o seu Filho por você, o seu Filho no seu lugar. Isso deve despertar no nosso coração também humildade. Quando nós olhamos aqui para Israel sendo salvo, enquanto os egípcios estavam sendo castigados, nós devemos lembrar disso com humildade, por sabermos que nós não éramos e nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa. Preste bem atenção nisso, meu caro irmão cristão. Você não é melhor do que o seu vizinho. Se você é quem você é, e se você tem o que você tem, se você está debaixo desse sangue, isso é pura obra da graça de Deus. Porque você era tão digno da ira quanto qualquer outro. Quanto o pior dos pecadores desse mundo. O que nos diferencia das demais pessoas é única e exclusivamente graça. É só por graça. Qual é o resultado prático dessa adoração? O que esse amor, essa humildade que nós acabamos de falar nos leva a fazer? Veja aqui o verso 24. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. Por conta de haverem sido poupados da destruição, guardem isso aqui. Por conta de que eles foram poupados da destruição, a Páscoa devia ser um estatuto para vocês e para os seus filhos, para quem vocês iriam contar essa história para sempre, diz o Senhor a Israel. Lembrem-se dessa história, contem essa história aos filhos de vocês, para sempre. O que é que nós aprendemos aqui? A resposta à graça é uma só: obediência. Como eu respondo à graça? Obedecendo. Obedecendo aquilo que o Senhor ordena. Nós não obedecemos para sermos livres. Nós obedecemos porque o Senhor nos comprou para a liberdade, de servirmos a Ele, nós e os nossos filhos. O Senhor comprou você, você pertence a Ele. E é isso que deve mover você a obedecer ao Senhor. Se você não está disposto ainda a obedecer. E todos nós temos áreas da nossa vida em que nós resistimos a obedecer e a entregar ao Senhor. Se você ainda não está disposto a obedecer, é porque você ainda não foi tomado pela reverência santa diante do que o Senhor fez por você. Você ainda não entendeu
tudo o que foi feito por você. Quando a tentação afligir você, quando a dúvida vier, quando vier o desânimo, quando vier a frieza espiritual, lembre-se a quem você pertence. E qual foi o preço pago pela sua vida? Alguém se entregou por você. Alguém se entregou por você. E não foi uma pessoa qualquer. Foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, quem se entregou por você. Lembre-se disso. Ensine isso aos seus filhos. Ensine isso às suas crianças. Ensine às novas gerações. Pais e mães, nenhuma missão pode se sobrepor a essa. A educação dos seus filhos na fé. Não é tarefa que você possa delegar à igreja. Não é a igreja responsável de ensinar as verdades da fé aos seus filhos. Essa não é uma tarefa menor do que dar a eles uma boa educação escolar. E eu sei que você se esforça como pai, como mãe, que seus filhos tenham uma educação esmerada, a melhor escola que você possa pagar, que você possa manter os seus filhos. Esse é o desejo do nosso coração, que nossos filhos tenham boas escolas, mas não negligencie a educação, o ensino dos seus filhos na fé. Não é mais importante isso do que garantir para os seus filhos um patrimônio para o futuro. Quantos de nós não fazemos poupança para os nossos filhos? Não pensamos no que vamos deixar para ele? Que tal pensar no patrimônio espiritual que você há de deixar para eles? Veja como é que o mundo está. Veja como o mundo está. Veja a crise de valores em que nós vivemos. Veja a quantidade de mentiras que bombardeiam a cabeça das suas crianças todos os dias. Qual vai ser a defesa delas quando elas saírem debaixo das suas asas? Meu filho de 12 anos já está querendo bater as asinhas, colocar as asinhas de fora. Esses dias a gente estava lá num salão de cabeleireiro e ele falou: pai, deixa eu voltar sozinho para casa. 2 quarteirões. Querendo bater asa. Qual vai ser a defesa do meu filho quando ele sair debaixo das minhas asas? O que vai guardar os meus filhos, o que vai guardar os seus filhos, o que vai guardar as nossas crianças, vai ser o tesouro que nós entregamos a elas no ensino do Evangelho. É só isso que vai defender o seu filho, meu irmão, minha irmã. A linguagem que nós temos agora no verso 25 e 27 é uma linguagem de certeza. Quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu. Quando vocês estiverem, não se vocês estiverem. Quando? E de onde vem essa certeza? Como o povo de Deus poderia saber que eles estariam na terra que o Senhor lhes prometeu? Simples, porque o Senhor é quem prometeu. É Deus quem prometeu. E aquilo que o Senhor dá, o que Ele decidiu fazer, ninguém é capaz de impedir. Deus não pode ser impedido no seu propósito. Eu e você fazemos promessas. Eu e você fazemos votos. Eu e você fazemos juras. Algumas vezes nós somos impedidos de cumprir. Outras vezes nós nos arrependemos daquilo que nós prometemos e nós não cumprimos. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não muda. Deus não pode ser frustrado. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição, não é verdade? E a ressurreição é a lembrança, é um testemunho de que Deus faz tudo como agrada a Ele. Por quê? Porque não adiantaria nada para mim e para você nós termos um Salvador morto. De nada adiantaria para mim e para você um Salvador que estivesse dormindo em uma tumba. A tumba vazia, meus irmãos, é a lembrança de que Jesus foi bem-sucedido, de que eu e você fomos reconciliados com o Pai, de que eu e você temos um mediador vivo, de que nós também um dia iremos ressuscitar com Ele, e que no último dia Ele virá para nos buscar. Deus não vai falhar. E o que é que o povo deveria fazer na terra que o Senhor lhe daria? Diz o texto. Observem este rito. Veja o final do verso 25. Observem este rito.
termo hebraico aqui usado para rito é avadar, que quer dizer obrigação. Observem esta obrigação. É o mesmo termo que se usava para o trabalho opressivo do povo de Deus sob o domínio dos egípcios. Antes, Israel servia a um senhor tirânico, a alguém que os oprimia, a alguém que os castigava duramente. Mas agora eles servem a um outro senhor, ao Senhor que os livrou, não aos que os escraviza, ao Senhor que é bom, ao Senhor que cuida deles. Meus amados, o nosso culto não é uma obrigação. O nosso culto não é uma obrigação. Se você cultua o Senhor, se você adora o Senhor, seja nas suas devocionais particulares, seja publicamente, se você faz isso para cumprir um dever religioso, você está encarando a sua vida com Deus de maneira equivocada. Cultuar a Deus, obedecer ao Senhor, servir a Ele, resposta adequada a quem nos trata com tanta benignidade. Teu Senhor é um Senhor bondoso, misericordioso, que cuida de você. A resposta do nosso coração precisa ser uma resposta alegre a Ele, não uma resposta motivada pela simples obrigação. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Verso 26. Quando seus filhos perguntarem, Deus, o tempo todo nos dá oportunidades preciosas quando as pessoas fazem perguntas. E as pessoas fazem perguntas para nós o tempo todo. Basta você estar pronto a ouvir. Ontem eu estava no meu condomínio, saí para comprar pão. E uma moça veio falar que a filhinha dela, talvez um pouco maior que o Samuel, 6 anos, chegou para ela e perguntou, mamãe, o que é pecado? O que é pecado? E ela disse, eu não soube o que responder. E aí a gente tenta ajudar, a gente tenta falar. Quantas vezes isso não aconteceu com você? Quantas vezes os seus filhos não deram a você essa oportunidade de você ensinar a eles? Fazendo perguntas que muitas vezes são perguntas difíceis, mas para as quais a Bíblia tem as respostas. Você aproveita todas as oportunidades para ensinar a quem pergunta qual a razão da sua esperança? No verso 27, nós temos um resumo do Evangelho. Um resumo do Evangelho. Diz o verso 27, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que há para ser lembrado na Páscoa? Primeiro, esse verso nos mostra que a Páscoa é um sacrifício. É um sacrifício. Todo o sistema de culto do Antigo Testamento iria se basear a partir de aqui na oferta de uma vítima inocente no lugar de um pecador. E isso, é claro, prefigurava o sacrifício de Jesus pelo seu povo. Nós estamos olhando aqui para a Páscoa e olhando para Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, nós não somos salvos pela nossa moral. Nós não somos salvos pela nossa justiça. Nós não somos salvos por nada que eu e você façamos. Nós somos salvos pelo meio que Deus designou ao entregar o seu Filho por nós. É isso que nos salva. Por meio de Jesus o Senhor passou, diz o texto, pela casa dos filhos de Israel no Egito. Deus não nos tira desse mundo. Deus não nos livra dos males desse mundo. Talvez você seja alguém que hoje está sofrendo. Talvez você hoje é alguém que está passando por problemas. Talvez você é alguém que está com medo, apreensivo, mas saiba de uma coisa, Deus não nos livra dos males desse mundo, mas Deus nos livra do juízo que está reservado para este mundo. Porque vai haver um dia em que o Senhor há de vir julgar este mundo com justiça. Da mesma maneira como uma noite o Senhor passou julgando o Egito, o Senhor virá mais uma vez. E Ele há de julgar esse mundo com a sua justiça. Amigo, não duvide disso. Não duvide disso.
Não duvide porque a promessa parece distante. Não duvide porque tudo vai bem na sua vida. Houve um homem chamado Noé. Durante 120 anos esse homem construiu uma arca. Dia após dia, de sol a sol, ele construindo uma arca. Todos zombavam dele, porque a terra não conhecia ainda o que era a chuva. As pessoas se casavam, as pessoas se davam em casamento, as pessoas faziam festas despreocupadas com o que estavam por vir. Enquanto isso, as marteladas de Noé, dando testemunho de que o julgamento viria. Até o dia em que a porta da arca se fechou. Veio o dilúvio. Pessoas. E mesmo dentro da igreja a situação não está diferente. A igreja se corrompe. Prefere ouvir de fábulas inventadas do que a verdade. Igreja vivendo com coceira nos ouvidos. Crentes vivendo com coceira nos ouvidos. Valores sendo deixados de lado. Violência contra crianças que nem ainda nasceram. As famílias se desfazendo. Filhos contra pais. Pais contra filhos. Observe os sinais. Porque o destruidor virá mais uma vez. O destruidor há de vir mais uma vez. E o que há de ser daqueles que não estão debaixo do sangue? Faça como o povo de Israel. Incline-se. Adore. Veja o verso 28. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Vá. Faz o que foi ordenado a você. Guarde a sua família sob o sangue. É o único meio dado por Deus pelo qual nós podemos ser salvos. Guarde a sua família debaixo do sangue. O que há para ser lembrado na Páscoa, afinal? Primeiro, todos nós devemos lembrar que nós éramos escravos. Todos nós devemos lembrar que nós éramos escravos. Não faça como os fariseus do tempo de Jesus que diziam: nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Não faça como eles. Todos nós éramos escravos. Nós estávamos sob o governo do pecado, fazendo a sua vontade, obedecendo às inclinações malignas da nossa carne. Nós estávamos sob o pavor da morte, incertos quanto ao nosso destino. Nós estávamos condenados a uma eternidade de sofrimento do inferno, sob o peso da justiça de Deus. Nós éramos totalmente inúteis, igualmente desprezíveis aos olhos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, quebrou todas as nossas cadeias. Todas as nossas cadeias por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Não existe mais cativeiro do pecado. Não existe mais cativeiro do pecado. Nós somos livres para amar, nós somos livres para servir ao Senhor. Se Cristo já libertou você do poder do pecado, não viva mais como um escravo, mas como alguém livre para obedecer. Não se deixe escravizar. Não há mais pavor diante da morte. Cristo é a primícia dos que dormem, diz Paulo. Se Jesus ressuscitou, eu e você podemos estar certos que nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a vitória que põe abaixo as fortalezas do medo na minha vida, na sua vida, onde quer que elas se apresentem. Você não precisa mais ter medo de nada nesse mundo. Medo quanto ao futuro, medo quanto ao amanhã, medo quanto ao seu destino, medo quanto à sua família. A certeza da ressurreição vence todo o medo. Não há mais condenação ao inferno, porque a ressurreição é a prova de que o Pai já aceitou o pagamento dos nossos pecados feitos pelo Filho. Sabermos que nós estamos livres do inferno é a morte de toda a culpa. Da certeza, nós recebemos a certeza de que o pecado já não tem mais poder sobre nós. Nós já morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele e vivermos com Ele para sempre. Que há para ser lembrado na Páscoa?
Somente há salvação para os que permanecem sob o sangue. O Senhor não exige de você uma perfeição que você não pode obter. Mesmo que você venda todos os seus bens e dê tudo aos pobres, ainda assim isso vai ser insuficiente para adquirir para você a graça da salvação. Esta aqui é uma boa igreja. Essa aqui é uma boa igreja. E eu convido você a conhecê-la mais de perto. As pessoas que congregam aqui, vocês, meus irmãos, são pessoas ótimas, ainda que sejam pecadoras, como eu. Mas a salvação não está nessa igreja. A salvação não é esta igreja. E nem em nenhuma outra. A salvação não está num centro espírita. A salvação não está num centro de meditação. A salvação é uma pessoa, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, imolado por mim e por você. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus, que há para ser lembrado na Páscoa, que eu e você fomos salvos para o serviço da glória de Deus. Nós fomos salvos para contar essa história aos nossos vizinhos. Essa é a mensagem a ser proclamada. Essa é a mensagem que eu e você temos que proclamar. Se nós, como igreja, não o fizermos, ou então se nós substituirmos essa mensagem por qualquer outra, ou então nós assumirmos como igreja qualquer outra prioridade, em lugar de nós anunciarmos o sangue de Jesus que nos salva, nós estaremos sendo infiéis ao nosso. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a mantermos a lembrança da Páscoa viva a cada dia, nas nossas casas e nas nossas igrejas. Vamos orar? Bendito Senhor, data importante do nosso calendário, a mais importante, data de lembrança de que o Senhor nos libertou com mão poderosa, que o Senhor nos conduz todos os dias e nos torna em servos teus, povo da tua aliança, família tua, cuidado pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por tão grande dádiva, e que nós estejamos comprometidos a lembrar e a ensinar essa história aos nossos filhos, às novas gerações, aos nossos vizinhos, a todas as pessoas próximas. Dá-nos esta graça, Senhor, nós rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e cantarmos a suficiência do sangue do Cordeiro, enquanto nos preparamos para a ceia do